preciso andar, vou por aí a procurar, e pra não chorar. Deixe, preciso andar, vou por aí a procurar, e pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Todos temos as mesmas 24 horas, mas nem todo mundo tem os mesmos privilégios e oportunidades. Eu acordo 6 horas, faço meu café, cuido do meu lourinho, arrumo minha marmita, arrumo minha bolsa, tomo banho, troco de roupa e meto meu pé. E é isso, minha rotina é essa do dia a dia. E sou feliz do que eu faço. Comecei a trabalhar muito cedo, sem ter por onde estudar, passei muita necessidade. Então, mas hoje eu sou feliz, né? No trabalho, ganho meu dinheiro, abaixo de Deus, e sou muito feliz pelo que eu faço. Eu vim do Nordeste, Paraíba. E é isso. Sou muito feliz pelo que eu faço. Só tenho que agradecer a Deus. Eu com Deus que eu sou rica com as graças dele. Peraí, tá? A senhora passou muita dificuldade, né? Passei muita. No Nordeste era difícil? Nem lembro quando eu vim pra cá mais, quando eu tinha 15 anos. A água era difícil, que a gente não tinha o que comer. Comida vendia da taça, do peixe, da natureza. Aí meu pai ia numa rua, com 8 dias para trazer a farinha e o açúcar e o querosene para acender o candeeiro. Aí o seu pai caçava? Pescava, caçava, trabalhava na roça para colher milho, algodão, feijão, melancia e abóbora. Me tornei barbeiro em 2015 para 2016. Tinha por volta ali dos meus 14 anos de idade. Na época foi bem difícil, né? Foi uma saída, na verdade, a barbearia. Eu trabalhava na agricultura, então eu via a barbearia ali uma forma de eu poder ter uma profissão e crescer na vida, né? Uma forma de não trabalhar na agricultura, né? Posso dizer assim, foi uma saída para mim, né? E acabei que me apaixonei pela profissão e estou aqui até hoje. Eu vim de uma cidade chamada Croatá da Serra, no interior do Ceará, uma cidade com um pouco mais de 11 mil habitantes. O trabalho de barbearia lá era bem difícil, até por ser uma cidade no interior, né? A galera não tinha muita condição de cortar o cabelo todo mês ou 15 dias, então acabava que era um pouco difícil, né? A pessoa ter dinheiro para poder conseguir cortar o cabelo. Oi, meu nome é Simone, tenho 40 anos, sou cria da Maré. Atualmente eu moro há 33 anos aqui em Santa Lúcia, que fica em Duque de Caxias. A minha infância crescendo com tantos irmãos foi muito complicado. Muito complicado, as coisas são bem difíceis, ainda mais quantidade de irmãos. Somos 8 ao todos, né? Quando a gente saiu da Maré, que foi um tempo muito difícil, uma guerra que durava praticamente 24 horas, é uma coisa que eu lembro assim, como se fosse hoje. Eu tinha na época 6, 7 anos de idade, mas uma coisa que me marcou muito. Enfim, graças a Deus, minha mãe também foi empregada doméstica e foi dali que ela tirava o sustento, né? Meu pai, ele nunca foi um pai presente, que isso afeta muito psicologicamente na criação, ajuda financeira, enfim. Hoje em dia, minha rotina é trabalho, casa, eu continuo trabalhando. Também sou confeiteira hoje em dia, trabalho fazendo meus bolos, meus doces. Pego 6h30 da manhã no trabalho,
Eu trabalho em Copacabana, então para eu chegar às 6h30 em Copacabana, eu tenho que estar levantando 3h50 da manhã. São 2 conduções, eu vou em pé todos os dias nas 2 conduções. A maior dificuldade é a distância, porque realmente, assim, o tempo, é engarrafamento que a gente pega, é cansativo, entendeu? Então, isso daí que... O transporte público influencia muito no seu dia? Muito, com certeza. O tempo médio de deslocamento pela manhã para o trabalho no Rio de Janeiro é de cerca de 58 minutos, de acordo com uma pesquisa da plataforma Moveit. E no Brasil, o tempo diário gasto de locomoção em até 1 hora são de 63,3%, e mais de 1 hora são de 36,7%, de acordo com uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria. E como educador, né, como um professor, a gente acredita na educação como uma saída para, pelo menos, mitigar e minimizar os problemas relacionados à desigualdade social. Então, quando a gente tem um ensino de base que fomenta a curiosidade do aluno, que vai trazer para o aluno esse ímpeto de buscar, de procura do novo, de desbravar novos ares, a gente tem um aluno muito mais preparado para o mercado de trabalho, para a vida adulta e conseguir melhores empregos. E o próprio pensamento crítico faz com que esses alunos que vivem numa realidade um pouco diferente da realidade da elite brasileira, eles consigam se questionar, eles questionem sobre isso e critiquem essa ideia e busquem uma mudança. Toda vez que a gente vai falar de desigualdade, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa parar para pensar é no que seria a ideia de desigualdade em si. E aí a gente tem que pensar que é o acesso desigual a recursos. Mas que tipo de recursos são esses? São os mais tipos variados possíveis, né? Inclusive tem o sociólogo Pierre Bourdieu, que ele trabalha com a ideia do capital simbólico, capital cultural e assim sucessivamente. Mas acho que para a gente facilitar a nossa vida, a gente pensar no acesso a recursos e a capital financeiro em si. Porque se você não tem dinheiro, você não consegue ter acesso às melhores oportunidades possíveis, desde a educação até trabalho. Se eu não tenho acesso a recursos financeiros em grande quantidade, eu não consigo ter acesso a uma educação, consequentemente não vou ter um trabalho, né, que seja valorizado na sociedade, e assim surge um ciclo vicioso. E aí é que a gente entra na grande questão, que é justamente essa ideia das 24 horas que não são as mesmas para todo mundo. Um trabalhador CLT, né, comum, que passa 2 horas para fazer um percurso de ônibus, a gente vê outras pessoas que acabam podendo trabalhar de casa. A gente vê pessoas que podem fazer um percurso de carro, de helicóptero em 20 minutos. Então as 24 horas não são iguais. A desigualdade, ela é construída de forma histórica. Ela é passada de pai para filho, ela é passada de geração para geração. Então, quando eu falo da filha de uma faxineira, né, essa filha de uma faxineira, ela vai ter uma vida muito diferente da que seu pai e sua mãe teve? Lógico que não. Então, assim, a gente precisa pensar no que é a desigualdade, pensar, antes de qualquer coisa, nas origens históricas da desigualdade para a gente poder combater. Mas combater ela na sua, né, base em si, nas suas origens, né? E aí isso demanda uma série de políticas públicas nesse sentido. Inclusive, existe uma frase que é: a falta de planejamento é planejado. A gente tem uma educação muito porca, desculpa a expressão da palavra, mas muito deficitária. Se ilude quem acha que esse pensamento, que esses problemas na educação, eles são mero acaso. Eles são intencionais para que a gente consiga manter, a sociedade consiga manter essas estruturas, onde tem alguém que serve e alguém que é servido, onde tem alguém que manda e tem alguém que obedece. Muitas vezes é tirado esse acesso para não permitir que essas pessoas que vêm de uma condição social, de uma condição de vida às vezes inferior, a galera que vem da pobreza, que essa galera não consiga ascender na vida, porque existe uma preocupação de quem vai servir. Então, com a educação de base consolidada e esse pensamento crítico desenvolvido, a gente minimizaria muito o quadro das desigualdades no Brasil. Bom, o meu dia começa em torno de 6h30 da manhã, né? Eu tomo banho ali e já acordo a minha filha para levá-la para a escola. Eu e meu marido, a gente se reveza para levar lá para a creche, né? Hoje eu trabalho home office, eu sou analista de processos editoriais
trabalho com livros da área da saúde e medicina. E hoje eu tenho essa facilidade de conseguir conciliar a minha carreira com a maternidade, né? Desde que eu voltei de licença maternidade, eu consigo deixar minha filha aos cuidados do meu pai, né? Que é uma pessoa que é minha grande rede de apoio, né? Minha mãe também, mas principalmente ali o meu pai. E tá acompanhando o desenvolvimento e o crescimento dela enquanto eu estou trabalhando, né? E crescendo na minha carreira. Diferente de muitas mães que às vezes voltam da licença e são demitidas ou precisam pedir demissão porque não tem com quem deixar o filho, ou então precisam pagar uma babá ou uma creche desde muito novinhos, né? E aí acaba impactando ali na carreira delas, elas acabam se anulando ali a parte profissional. Então hoje eu tenho essa facilidade, né? Sem contar o fato de não precisar ficar horas no trânsito, não precisar ficar pegando condução lotada, né? Então o home office é um grande facilitador da minha vida hoje. Eu acordo todo dia às 15 para as 6 da manhã, faço todo o meu café, tomo meu café, me arrumo, vou para o meu trabalho. Eu vou de carro e eu trabalho aproximadamente 40 minutos daqui de onde eu moro, isso indo de carro, né? Porque se fosse de ônibus eu provavelmente levaria 1 hora e meia. E não é uma distância tão grande, por volta de 10 quilômetros, e ainda assim eu levo 40 minutos num dia de trânsito bom. Chego no trabalho por volta das 8 da manhã e aí já começa aquela rotina de reuniões. Até porque como eu sou coordenadora de operações, eu tomo conta de uma operação de aproximadamente 150 pessoas e o maior desafio que eu tenho no meu dia é porque essa operação fica em Uberlândia, Minas Gerais. Então é você tomar conta de uma galera dessa à distância, né? Então é bem desafiador. E ao longo do dia a gente vai tendo reuniões, vai fazendo as tarefas que têm que ser feitas e por volta das 18 horas eu saio, chego em casa por volta das 8 da noite, 8h30, dependendo do trânsito sempre, né? E aí vou falar com os meninos, eu tenho 2 filhos, um de 18 anos, um de 9 anos, e aí eu fico um pouquinho com eles, quando eu vou ver já são 11 horas da noite. E aí sim é que eu vou tentar ver um pouquinho de televisão, deitar, para que no dia seguinte comece tudo de novo. Ao completar 21 anos, me tornei bancário, onde me abriram portas para conseguir alguns objetivos financeiros, óbvio, né? Trabalhei por 35 anos na instituição financeira e, ao completar 35 anos, eu optei por sair da empresa. Eu consegui fazer a aquisição de 2 imóveis, né, na Zona Sul do Rio de Janeiro, para ser mais preciso, em Copacabana. Consegui me aposentar por tempo de contribuição e hoje eu trabalho com aluguéis de temporada. Nesses 2 imóveis que eu consegui fazer a aquisição pós minha saída do sistema financeiro. A minha rotina, enquanto eu fui gerente na instituição financeira, era muito cansativa. Eu era o primeiro a chegar e o último a sair. Chegava às 8h30 da manhã, saía às 6h30 da tarde. Hoje, trabalhando com aluguel de temporada, está tudo muito mais tranquilo, pois eu só tenho a necessidade de ir até o local nos momentos em que os meus clientes estão saindo do apartamento. Eu tenho que ir para ver como está tudo, se está tudo ok, e para iniciar o processo de limpeza. Então a gente pode dizer que desde que o Brasil é Brasil, porque o Brasil, como o conceito de Brasil, ele vem sendo construído, como diz o Sérgio Buarque de Holanda. Mas desde que a gente tem essa invasão europeia aqui no Brasil, na região, no território brasileiro, a gente pode dizer que essa desigualdade ela já existe. A desigualdade no trabalho, nas rotinas e na vida não é inevitável. A mudança começa quando reconhecemos o valor de todos.